Oi pessoal, tudo bem? Então, como eu havia prometido, eu vou passar a receitinha que eu uso de substrato, no caso para suculentas e para os cactos. Então assim, não é o único substrato que tem, a única receita, né? Se procurar na internet você vai encontrar várias variações, mas é uma que eu uso e dá certo e é barato. Porque geralmente quem gosta de cacto e suculenta não compra só uma, né? Então você vai ter vários. Então comprar aquele substrato pronto acaba saindo meio caro, tá? Então vamos lá. Essa receita ela é por proporção, tá? Então não tenta fazer ela por peso, que acaba que vai dar uma variação que não vai ficar muito bom e pode prejudicar a planta. Então, a gente vai trabalhar com 4 partes, tá? A primeira parte que a gente vai utilizar vai ser uma parte de terra, terra preta mesmo, comum, terra de plantio, de jardim. A outra parte que a gente vai utilizar vai ser de esterco. No caso eu utilizei o esterco que é mais fácil para conseguir aqui, mas pode utilizar o humus de minhoca, por exemplo. O esterco acaba sendo mais barato, né? O esterco curtido. Vai ser uma porção também. E vamos utilizar 2 partes de areia, tá? Então são 4 partes. Uma parte de terra, uma parte de esterco e 2 partes de areia. Aí no caso você vai misturar esses componentes, né, para formar o substrato que a gente vai utilizar. Pode substituir algum dos componentes? Pode. A terra é a terra, né? Não dá para substituir. O esterco, como eu havia dito, dá para substituir pelo humus de minhoca, assim pensando que a gente está trabalhando com componentes orgânicos. A areia também dá para substituir a areia. Você pode colocar vermiculita, casca de arroz, só que a areia acaba sendo mais barato. Você pode comprar um saco de areia de 20 quilos, você vai pagar R$ 6. Tá? E às vezes um pacotinho de 200 gramas de casca de arroz você vai pagar uns 12, R$ 15. Então a areia acaba sendo mais interessante a nível financeiro, sai mais em conta. O esterco também é bem em conta, então é um substrato bem tranquilo para a gente trabalhar. Tranquilo? E já que a gente está falando desse substrato, é interessante mostrar como é que faz o plantio, né, desse cacto e dessa suculenta. Ontem eu até troquei algumas suculentas minhas de vaso, que já estavam pequenos, acabei que eram uns que eu tinha, da época que eu tinha comprado, e como eu havia dito, às vezes não é tão interessante a gente deixar naquele vasinho. Pode deixar? Pode. Tá? Se você vê que ela tá bem, pode deixar. Só que à medida que a suculenta vai crescendo, fica um pouquinho mais difícil de trocar ela de vaso. Na verdade a gente fica com dó, né? Porque ela acaba quebrando, dependendo da espécie. Às vezes quando é pequena é melhor você já colocar num vasinho um pouquinho maior para ela já se desenvolver e não ficar mexendo muito, tá? O vaso, esse aqui é um vaso comum, tá? De plástico. Eu gosto muito dos vasos de cerâmica, de barro, tá? É os que eu utilizo mais, mas esse aqui também dá para utilizar. Como é que a gente faz? O interessante é que esse vaso seja aqui, ó, furado. Então tem que ter furo, tá? A gente vê muita gente colocando suculenta e cacto, às vezes em caneca, em cachepô. Pode colocar? Pode, desde que você faça o furo, porque a água precisa drenar, tá? Porque se acumula água, a tendência é apodrecer as raízes e apodrecer a planta, tá? Então a gente acaba matando mais cacto e suculenta por excesso de água do que por falta. Então, peguei o vasinho furado. O que eu coloco aqui para tampar esses buraquinhos? Que às vezes é interessante para o substrato não vazar. Eu utilizo o TNT. Pode utilizar também o filtro de café, tá? Aquele que a gente utiliza para coar o café. Como você também pode comprar aquele material específico para essa finalidade, que é a manta de bidim, tá? Que tem em todo o garden, você pode adquirir. Tá? Mas esse aqui é mais acessível e cumpre a finalidade, tá certo? Então vou tampar o buraquinho com o TNT. Se for um buraco menor, se for aquele vaso que só tem um furo central, você coloca um pedacinho menor, só para tampar, tá? Depois que eu tampei ele, o que eu vou colocar em cima do substrato? Ou, perdão, em cima
do TNT, eu vou utilizar a brita, tá? Para funcionar como um componente de drenagem, tá? Pode utilizar outro material? Pode. Posso utilizar, por exemplo, a argila expandida. Só que como os cactos suculentas são em vasinhos menores, às vezes é interessante eu colocar algo menor, tá? E a brita também é bem em conta. Você compra um saco de 20 quilos, por exemplo, e paga R$6. Não dá para muitas plantas, tá bom? Então coloco a brita por cima do TNT e acima dele eu vou preencher com o substrato, tá? Depois que eu preenchi o substrato, coloquei a suculenta ou o cacto, aí a gente vai fazer a parte de acabamento, que acaba sendo um acabamento estético, mas não só com essa finalidade, tá? A gente vai colocar aqui, que eu utilizo, são essas pedras. Eu prefiro essa mais natural, tá? Do que aquela branquinha. Então a gente vai fazer a cobertura do vaso. Essa cobertura ela vai servir para manter a umidade do vaso, tá? Para a água não evaporar tão rápido, tá? Como a gente vai espaçar um pouquinho a régua, então é interessante manter um pouquinho a umidade, mas não deixar encharcado. Por isso que eu fiz a drenagem lá embaixo. E ao mesmo tempo ela vai permitir, vai impedir na verdade, que as folhas, principalmente daquelas suculentas de rosetas, equivérias, fiquem úmidas, porque isso leva ao apodrecimento delas, tá bom? Então, dica básica é isso para a gente fazer o plantio dessas suculentas. Aí, finalizando, a gente tem esse vasinho assim, tá? Então, aqui de um cacto e aqui de uma suculenta também. Tranquilo? Então, é isso. Abraço. Tchau, tchau.